E aí pessoal, eu sou o Luiz Felipe Amorim e hoje o vídeo começa um pouco diferente, porque eu quero começar a trazer para vocês aqui também algumas opiniões que eu tenho sobre alguns assuntos, mas não que isso vá fazer com que eu mude a vertente do canal, que é compartilhar com vocês as minhas histórias de profissão. Eu quero agregar um tipo de vídeo diferente aqui no canal e sem deixar de lado, obviamente, as minhas histórias como jornalista profissional, mas eu quero falar um pouquinho do que eu penso também em relação às questões do futebol em geral, seja ela de contratações, seja trazer informação para você aqui e também compartilhar contigo a minha opinião. E nesse vídeo o papo é sobre modelo de disputa do Campeonato Gaúcho. Mas antes de começar o vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo o que tu acha dessa proposta. Mas antes de começar o vídeo, eu quero compartilhar uma novidade que vocês já devem ter percebido, porque o cenário do canal mudou um pouco. Vocês podem ver aqui atrás de mim as camisetas que estão, claro, de forma improvisada, mas o intuito é o melhor possível. É compartilhar com vocês também um pouco da minha coleção de camisetas a cada vídeo aqui no canal. E hoje, para começar, a gente tem a camisa do Esporte Clube São Paulo, lá de Rio Grande, na zona sul do estado. O São Paulo de Rio Grande, que em 2020 disputa a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. Já a segunda camiseta que está aqui compondo o nosso cenário é do Esporte Clube São José, o Zequinha, time da Zona Norte de Porto Alegre e que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro e também a Série A do Campeonato Gaúcho. E por último e não menos importante, vem uma das camisas mais bonitas da minha coleção, a do Ipiranga de Erechim, time que disputa também a Série C do Campeonato Brasileiro e está na elite do futebol gaúcho. Depois de apresentar para vocês o cenário do vídeo de hoje, roda a vinheta e bora pro vídeo! Bom pessoal, hoje o vídeo é um pouco mais sério porque trata-se de opinião aqui no canal. Um tempo atrás eu comecei a debater uma situação com alguns amigos meus sobre o formato de disputa do Campeonato Gaúcho. Hoje o Campeonato Gaúcho é composto por 12 equipes e na minha proposta isso não ia mudar. Na minha opinião, o número de equipes pode ser esse. A questão é no formato e no molde de disputa do campeonato. Porque na minha visão, poderia ser feito alguma coisa para dar um pouquinho mais de verba da televisão para os times do interior. Só que isso, claro, acabaria afetando o rendimento da televisão, da dupla Grenal e de outros dois clubes que eu já vou falar para vocês. Na minha opinião, eu dividiria o modelo de disputa em duas fases. É uma fase de grupos e depois uma fase mata-mata. Só que nessa fase de grupos, eu tiraria dos 12 times a dupla Grenal, mais o Brasil de Pelotas e o Juventude, que estão jogando a Série B do Campeonato Brasileiro em 2020. Nesse caso, essas 4 equipes que eu citei iriam entrar na segunda fase. Na primeira fase, apenas os times do interior, que não têm divisão nacional, e também os times de Série D e Série C. Mas aí tu me pergunta, por que tu tá sugerindo isso, Luiz? A ideia, na realidade, passa em fortalecer o campeonato. Porque, claro, tu vai tirar um pouco da verba de televisão dos times da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro que disputam o Campeonato Gaúcho, mas tu vai poder dar um pouco mais para aqueles times que hoje não são um páreo, não conseguem jogar de igual para igual com uma dupla Grenal, com Juventude, com Brasil de Pelotas. Ou seja, tu dá mais força para o time do interior se reforçar e conseguir fazer frente e quem sabe chegar numa final, numa semifinal ou quem sabe até ser campeão gaúcho. O último campeão gaúcho do interior foi o Novo Hamburgo, né? Então tem que ter essa renovação, tem que ter esse auxílio maior da Federação Gaúcha de Futebol junto com a televisão, que é detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho, para os times do interior. Isso é preciso para tu ter um campeonato mais coeso, um campeonato que seja melhor disputado e que não tenha tanta disparidade de elenco. E outra coisa que tu soluciona, porque no Brasil muitos times reclamam do pouco tempo de pré-temporada. Nesse caso, o Campeonato Gaúcho para dupla Grenal e times de Série B e Série C,
iria iniciar em final de janeiro e início de fevereiro. Hoje inicia praticamente em meados de janeiro. Tu teria aí quase um mês de pré-temporada para trabalhar o time e começar as competições. E como é que eu penso que poderia funcionar? Tu tira as 4 equipes que eu citei e das 8 equipes que ficaram, faz ou um grupo só com todo mundo e se classifica os 4 primeiros, ou faz 2 grupos com 4 times. Esses 4 times que se classificariam na fase de grupos, né, na primeira fase, iriam para um sorteio onde iriam enfrentar a dupla Grenal, mais o Brasil de Pelotas e o Juventude, que em 2020, lembrando, estão na Série B do Campeonato Brasileiro. No caso, também poderia ser pelo ranking da CBF. Isso tem várias formas de definir quais times que seriam deixados de lado em primeiro momento e entrariam depois na competição. Essa opinião é apenas uma sugestão de alguém que acompanha o futebol e que gostaria de ver um futebol melhor trabalhado, com equipes que disputam Libertadores e que lutam para subir da Série B para a Série C, com mais elenco e mais estrutura mais forte, um elenco mais forte e também uma preparação melhor feita. E isso tem tudo a ver com a pré-temporada mais longa. Quero deixar bem claro uma coisa para vocês, é apenas uma opinião minha sobre se eu tivesse o poder de mudar o formato do Gauchão, eu faria desse jeito. Nesse momento, em 2020, não tem nada disso rolando em Federação Gaúcha. Esse pensamento não passa pela cabeça das direções dos clubes também. É apenas uma opinião minha que eu queria compartilhar com você aí para que a gente possa fomentar um debate sobre essa questão da mudança de disputa do Campeonato Gaúcho, né? Mas tudo no formato da especulação para a gente bater um papo aqui e interagir sobre a questão do futebol que a gente está com muita saudade em meio a essa pandemia. Mas então é isso, pessoal. Espero vocês na semana que vem com um vídeo sobre o próximo capítulo das histórias que eu tô contando, que tem a ver com 2 repórteres que atuam na imprensa de São Paulo. Tá certo, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. É um experimento, é um vídeo piloto, né, que a gente faz para ver a aceitação, mas é necessário fazer. E semana que vem a gente volta com a programação normal, com os vídeos, né, das histórias das minhas experiências como jornalista profissional, cobrindo esporte, jornalismo geral e tudo que já passou pela frente aí na minha vida profissional. Tá certo? Não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo pra gente debater esse assunto aí da forma mais legal possível e para que a gente também mate um pouco da saudade dos debates esportivos que tomam conta da televisão quando os jogos estão rolando. Feito? Até o próximo vídeo.